E aí eu chego exatamente no tema de hoje, que é o que acredito que mereço, né? Ou o que acreditamos que merecemos. No fundo, essa questão do merecimento, né, e vem muito à tona, e já foi discutido, já foi falado por muitas pessoas, é importante, porque muitas vezes a gente boicota a nossa vida, a gente se sabota ou sabota a nossa vida, porque no fundo a gente acredita que a gente não merece ter aquilo. Porque por trás do merecimento tem outras questões, né? E quando eu falo de merecimento, é a questão do acreditar que eu mereço ou não, né? Do acreditar que aquilo que eu estou vivendo eu mereço ter, né? O merecimento está ligado à questão do ter, né? Do que eu posso ter. Eu mereço ter isso, eu não mereço ter isso, né? Ou para que eu tenha isso, eu preciso realmente, precisa ser difícil, né? Precisa ser doloroso, eu preciso passar por um processo de sofrimento. Então, tudo isso tem a ver com essas crenças do merecimento, né? Do que eu mereço ter, do que eu mereço receber, né? E por que a gente acredita nisso? Né? Porque a gente veio de uma história de vida, a gente veio de uma família, de um sistema familiar, e que às vezes nos foi colocada uma situação e a gente tem tudo a ver com o que a gente viu, né, do nosso sistema familiar, tem a ver com o que eu ouvi dentro desse sistema familiar e fora, né, com as pessoas com as quais eu convivi, mas primeiramente dentro do sistema familiar e com o que eu vivi, né? Então, tudo isso é condicionado a essas questões que aconteceram lá atrás, mas isso não quer dizer que da mesma forma que eu vi, eu ouvi e eu vivi, eu não possa transformar isso ou ressignificar isso de uma nova, de um ângulo, de uma perspectiva, de uma percepção diferente. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que acreditam que elas só merecem determinadas situações, ou um cargo, ou uma situação, quando elas sofrerem algumas situações, né? Ou quando elas perderem algumas coisas, ou o fato delas perderem alguma coisa é porque elas merecem passar por aquilo, é porque elas fizeram algo, elas foram pessoas ruins, elas fizeram algumas coisas ruins, né, na vida, que levaram ela a ter determinado sofrimento ou alguma doença, né, ou passar por um determinado tipo de situação. Então, quando a gente acredita que merece algo ou não merece, né, no fundo está ligado a uma crença que está dentro da gente de algo que eu mereço ou não. Né? Então, se lá na infância eu senti, ou eu percebi, ou eu vi, ou eu vivi, ou eu ouvi coisas das quais eu senti ou eu percebi, né, que hoje eu ainda coloco na minha vida, que eu não mereço ter algo, que eu mereço ter alguma situação, que eu mereço ficar doente, o que eu mereço, qualquer uma dessas questões significa que eu estou, de alguma forma, ainda presa nesses emaranhamentos aí da vida, né? E como eu saio disso, né? Então, quando eu acredito que eu mereço, por exemplo, receber algo, né? Então, eu mereço porque sou uma boa pessoa e eu mereço receber algo em troca, né? Então, eu tenho essa questão do merecimento, então eu mereço porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou uma pessoa obediente, então eu mereço receber algo em troca, né? E se eu não sou uma boa pessoa, eu não mereço receber algo em troca, ou eu mereço perder algo
para que eu possa receber, né? Então, funciona mais ou menos assim. E por isso que eu trouxe essa questão aqui, porque muitas vezes a gente nem se dá conta de que essas crenças de merecimento estão tão arraigadas dentro da gente que a gente não para prestar atenção. A questão do merecer, né? E muitas vezes as pessoas, elas acabam pensando tanto no ter, né, de merecer, então eu tenho que trabalhar muito para poder merecer isso, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa boa para poder merecer isso. Então, antes, né, de chegar ao ter, muitas pessoas, elas realmente, quantas pessoas, eu não sei você, mas já passamos por isso, eu já passei por isso, enfim, da gente inverter, né? Então, eu preciso ter o quê? Ter um carro, último ano, um carrão, para mostrar para os outros que eu sou digno, né, da atenção ou do valor, ou uma pessoa de valor pelo fato de eu ter uma casa maior, por eu ter um determinado tipo de padrão de vida, ou várias empresas, enfim. Para quê? Para mostrar para o outro que eu sou uma pessoa que tem valor, né? Então, quantas pessoas invertem essa questão, né? Ou trabalham a vida inteira, né? Para ter e ter e ter e ter, estão sempre querendo o ter e esquecem de que antes do ter a gente precisa ser. Então, invertem a ordem. Porque quando eu sou quem eu nasci para ser, ou a pessoa que eu quero ser, né? Aí então eu faço algo que está de acordo com quem eu sou e o ter vem naturalmente. Então, muitas vezes, essa questão do merecimento, às vezes está ligado a uma crença que não ajuda essa pessoa e que vai, em vez de ajudar, ela vai contribuir para que essa pessoa sinta-se fracassada, injustiçada, infeliz, porque na verdade ela está prestando atenção ou com uma crença de que eu preciso provar para o outro que eu mereço isso, né? Porque eu sou esta pessoa, né? Então eu estou mostrando, eu tenho isso porque eu conquistei isso aqui, né? Então eu sou uma pessoa de valor porque eu tenho isso daqui. Agora, ao contrário, né? Então, muitas vezes a gente faz muito, às vezes você se sente muito sobrecarregado porque você acha que você merece, que você precisa trabalhar muito para merecer o amor do outro, você precisa ser uma boa pessoa para você merecer atenção, para você ser valorizado. Então, tudo isso tem a ver com a questão do merecimento. E aí eu preciso realmente colocar aqui que a gente deveria prestar atenção principalmente a essa questão. Então, e fazer com que, de alguma forma, você pare para pensar que, assim, o que você acredita que você merece? Né? E faça essa pergunta para você mesmo e, se possível, responda ela, né? Para você, não precisa responder para outra pessoa, mas responda com sinceridade para você mesmo. Pegue um papel ou coloque em algum lugar e se você quiser depois, você pode jogar fora, rasgar, queimar, enfim, o que você quiser. Mas que você tome consciência do que você realmente acredita no fundo que você merece. O quanto que você acredita que você merece ter algo na sua vida, certo? Que realmente
você faça essa pergunta a você e preste atenção na resposta, porque muitas vezes, em muitos relacionamentos que a gente tem, às vezes tem a ver também, no fundo, com a questão de eu merecer algo, né? Eu tenho um relacionamento, né, que está próspero, eu tenho pessoas, ou eu tenho um relacionamento que é de alguma forma doentio. Então, eu tenho uma empresa que está prosperando, eu tenho ou não, né? Então, tudo essa questão do ter equivale à questão do merecimento. E que por trás disso tudo tem uma crença. A crença de merecimento e a crença de não merecimento. Eu realmente acredito, no fundo, a verdade, aqui dentro e aqui dentro, de que eu mereço algo? Ou eu acredito no fundo que eu não mereço algo? Quando isso me ajuda, né, me incentiva, me coloca a ir adiante, ou quando essa crença está num patamar, né, de que eu acredito que eu mereço ter isso, porque eu quero mostrar para o outro, né, quem eu sou, que eu tenho valor e de que eu consegui isso, né? Às vezes por trás disso tem algumas questões. Algumas vezes, algumas pessoas já me relataram de que às vezes queriam tanto ou procuravam tanto ou trabalhavam tanto para ter o que as pessoas tinham, né, ou para conquistar bens, né, materiais, enfim, que era o fundo disso tudo, lá no fundo, era para demonstrar ou para mostrar, né, no fundo, para o pai ou para a mãe, que essa pessoa era capaz de ter as coisas, porque ouviu do pai lá atrás, ou ouvia da mãe lá atrás, ou ouviu, né, de alguém lá atrás, que essa pessoa nunca ia ter nada na vida, que essa pessoa nunca ia ser ninguém na vida, que essa pessoa nunca ia conquistar algo na vida. Então, aí é que mora a verdadeira questão, porque quando isso acontece, essa pessoa não vai conseguir, né? Essa pessoa não vai conseguir ter isso ou não vai conseguir suprir essa questão, porque isso que está no fundo, ela vai estar sempre querendo mais, né? Então eu quero sempre uma nova promoção, eu quero sempre um novo carro, uma nova, enfim, é sempre algo a mais, é sempre algo a mais que ela vai querer. Por quê? Porque no fundo, esse pano de fundo, isso que está por trás, né, desse merecimento ou não merecimento, no caso aqui eu estou falando do não merecimento, o que está por trás é essa crença de que eu preciso mostrar para o meu pai ou para minha mãe ou para quem quer que seja que eu consegui, eu conquistei, eu mereci ter tudo isso que eu tenho, para mostrar para o outro que eu sou capaz, que eu posso ter sim algo na vida, que eu posso conquistar algo na vida. Mas isso, na verdade, acaba que interferindo ou não ajudando, né, ou limitando também a forma ou o desejo de eu conquistar algo, porque essa crença, ela limita, ela não ajuda, porque por trás de tudo isso, eu estou querendo mostrar para o outro que eu posso sim ter o que eu tenho, eu posso merecer ter tudo isso, porque por trás de tudo isso tem uma raiva tão grande, né, e algo
que eu quero demonstrar, ou quero provar para o outro de que eu posso sim ter isso, que por mais que eu faça, ou que eu tenha qualquer coisa, que eu conquiste qualquer coisa na minha vida, eu nunca vou estar satisfeito. Então consegue entender que a questão do merecimento e da crença que eu tenho por trás disso vai me ajudar ou vai impedir com que eu tenha realmente algo, ou que eu acredite que eu mereça ou não mereça ter algo na vida. Então, se de alguma forma eu julgo, né? Porque daí é uma outra questão. Se os meus pais, de alguma forma, né, não foram felizes, eu, de alguma forma, eu posso até em alguns determinados momentos ser feliz. Mas, no fundo, eu vou julgar que eu não posso ser feliz porque os meus pais não foram felizes. E desse julgamento, né, depois que eu julgo que eu não posso ter, né, um relacionamento saudável, ou ter o ser feliz, né, numa relação, aí já é outra coisa, mas entro também nessa questão. Se eu julgo que de alguma forma, aqui eu estou falando de merecimento, então é a questão do ter, né, do que eu mereço. Então, se eu tenho ou se eu não tenho, se eu mereço ou se eu não mereço. Mas de alguma forma eu julgo que eu não mereço ter isso no meu inconsciente. Se eu julgo de forma inconsciente que eu não mereço ter algo na vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou, de alguma forma, boicotar a minha vida, eu vou, depois do julgamento, né, de eu julgar ou não, de eu estar vivenciando algo que eu mereça ter ou não, vem a culpa, porque quando eu julgo que eu não mereço ter algo, eu vou me sentir culpado se eu tiver algo. Então, beleza, ok, então eu julgo que eu não mereço ter isso. O que vai acontecer? Eu vou me sentir culpado de ter isso, porque as outras pessoas não tiveram, os meus pais não tiveram, outras pessoas, enfim, o mundo não tem. Então, se eu julgo que eu não mereço ter algo, eu vou me sentir culpada de ter isso. E o que vai acontecer? O próximo passo depois, né, o que vem depois da culpa, é inconscientemente eu me auto-sabotar. Eu sabotar o meu emprego, eu sabotar o meu relacionamento, eu sabotar, enfim, qualquer coisa para que eu não tenha aquilo, né? Porque eu julgo que eu não mereço ter aquilo. Então, se eu julgo que eu não mereço, eu me culpo se eu tenho. Automaticamente, se eu me culpo que eu tenho aquilo, eu faço algo inconscientemente para perder aquilo que eu tenho. Ou ainda, eu vou sabotar, né? Então eu vou brigar, eu vou gritar, eu vou ter comportamentos que vão fazer com que aquilo que eu acredito, né, que eu não mereço, vai ser como se eu tivesse... É como se fosse uma... Eu esqueci o nome. Como se eu tivesse, de alguma forma, realmente sabotando, né? E eu não obtenho aquilo que eu quero, o que eu julgo, né? Que eu não mereço. Então, eu vou fazer de tudo para perder aquilo. Se eu ganhei, eu vou de alguma forma perder aquilo. Então, essa questão do merecer algo ou não merecer é bem importante para a gente entender que tudo isso e que o pano de fundo que está por trás disso é que, no fundo, eu julgo que eu mereço ter algo ou que eu não mereço ter algo. Talvez porque lá no passado eu ouvi alguma coisa, ou eu vi que pessoas estão naquela situação, ou que elas estão
sofrendo e que eu sou obrigada ou fazer algo para que elas fiquem, né, fiquem bem, ou que elas estejam, ou que elas tenham também. Então, a questão do merecer ou não merecer está muito ligado à questão realmente do que eu acredito. No fundo, se eu acredito que eu mereço algo, isso se torna uma profecia na minha vida. Da mesma forma, o contrário. Se eu acredito que no meu íntimo, né, na minha parte interna, no meu emocional, no meu pensamento, se eu penso ou eu sinto que eu não mereço algo, de alguma forma isso também se torna uma profecia. Às vezes é maluco a gente pensar isso ou a gente dizer isso, né? Porque muitas vezes a gente realmente acredita que não merece isso ou que merece tal coisa. Mas é importante que a gente tenha consciência. Aqui eu não estou para julgar ninguém, não estou para julgar a mim, não estou para julgar você, o outro, até porque eu, assim como você, assim como os outros, eu também sou um ser humano, né? E eu estou aqui buscando ser melhor, né? E a cada dia melhorar, a cada dia ter uma consciência melhor e expandir a minha consciência para que cada dia eu possa ser uma pessoa diferente. E cada dia, e que eu consiga conquistar, ser a pessoa que realmente estou aqui para ser. Então, por isso que eu trago esses temas, essas situações aqui, porque eu acredito realmente que quanto mais a gente expandir a nossa consciência, mais a gente tem conhecimento. E tendo mais conhecimento, a gente consegue entender, compreender melhor isso na alma, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias para conseguir fazer aquilo, continuar a nossa vida, continuar a nossa caminhada, buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. E quando a gente busca ser diferente, né, do que eu fui ontem, eu realmente coloco a minha consciência, expando, né, e começo a conectar mais com outras situações, outras pessoas, e nisso a gente vai crescendo. E vai crescendo também as outras pessoas, né, e a gente vai se aproximando de algumas, se afastando de outras, porque a energia que a gente tem, né, e é como se fosse uma estação de rádio, que às vezes a gente conecta em umas estações e que elas fluem, né, super bem. E a gente conecta em outras que vive chiando e que a gente não consegue entender nada e que realmente não faz mais sentido para a gente. Então, na verdade, é isso. É que a gente possa realmente se colocar num movimento de expansão de consciência e de mudança, de transformação. Que quando a gente muda, a nossa percepção muda, né? A percepção que a gente tem dos outros, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, enfim, tudo isso vai mudando porque a gente vai mudando também, né? Não é o externo que muda, a gente mudando o interno, a gente consegue mudar essa parte externa. Porque a parte externa é só um reflexo do que aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, o que as pessoas trazem, né, de alguma forma, é aquilo que a gente, de alguma forma, precisa olhar com mais cuidado e com mais tranquilidade. Bom, então, voltando, né, ao que eu estava falando antes, né, de julgamento, de culpa, de autossabotagem, muitas vezes essa autossabotagem também pode ser a questão ligada à punição, porque às vezes eu puno o quê? Quando eu me autossaboto, eu estou punindo a mim mesma, e às vezes eu estou punindo o outro também, por acreditar, né? Às vezes a gente acredita que eu não mereço e o outro também não merece. Tá? Então eu estou punindo a mim mesma e em boicotar a minha vida,
em boicotar aquilo que eu acredito, né, em relação a isso, de merecer ou não merecer, e aí eu vou punir, né, me punir ou punir a minha vida, enfim, no sentido amplo da palavra, para não conquistar aquilo que eu acredito que no fundo eu não mereço, ou que no fundo, né, aí seria o contrário, né, porque essa questão do julgar, do culpar, enfim, aí vai ser o contrário, né? Se eu acredito que eu mereço, então eu vou julgar que eu mereço receber algo e eu vou conquistar algo, eu vou conseguir, né, algo. E aí eu vou ganhar algo. E não vou, se eu julgo que eu mereço algo, eu vou, não vou me sentir culpada por merecer aquilo. Eu vou me sentir bem em merecer aquilo, em receber aquilo pelo que eu fiz. E aí, nessa situação, eu vou investir mais, né? Eu vou estar mais presente, vou fazer melhor aquilo, eu vou me dedicar mais, eu vou acreditar mais nas minhas ideias, nos meus projetos, naquilo que eu acredito, porque no fundo eu julgo que eu sou merecedora, no fundo eu julgo que mereço aquilo, né? Então, eu mereço estar ali, eu mereço estar com aquelas pessoas, eu mereço estar onde eu estou, eu mereço morar onde eu moro, eu mereço ter o carro que eu tenho, eu mereço ter a casa que eu tenho, enfim. E quando eu julgo e quando eu acredito, né, eu acredito vem de crença, né, daquilo que eu realmente acredito em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao que eu mereço ter, que aquilo vai o quê? Voltar contra mim, né? Então, aquilo vira uma profecia, quando eu acredito que realmente eu mereço. Quando eu tenho e quando, de alguma forma, eu estou agindo não só de acordo com o que eu acredito, mas assim, fazendo de acordo com as leis da vida, né? De acordo com o que é natural. Então, agindo honestamente, sendo sincero, sendo honesto, tendo caráter. Então, se eu julgo tudo isso, eu vou agir de acordo com tudo isso, né? Então, eu vou agir de uma forma que eu conquiste isso e que eu saiba que tudo isso vai voltar para mim dessa forma, né? Então, tudo um pensamento, né, que é o que eu penso em relação a mim, em relação ao que eu mereço ter, eu posso, né, de alguma forma, pensar que eu mereço, mas eu posso não sentir que eu mereço. E aí vai existir um conflito entre o que eu penso e o que eu sinto. E o que vai acontecer? Provavelmente eu não vou agir, né? Eu vou boicotar a minha vida, e vou me sentir culpada, enfim, vem o sentimento de culpa. Por quê? Porque vou entrar num conflito. Eu faço ou eu não faço, né? Eu penso isso, mas ao mesmo tempo eu não sinto isso. Ou pode ser o contrário também. Eu posso pensar que eu não mereço, mas eu sinto que eu mereço. De alguma forma esse conflito também vai existir. E aí pode acontecer, né, de eu realmente sentir que eu mereço, mas eu vou pensar que eu não mereço, né, porque vai vir aquele pensamento, talvez de que eu vi, né, uma situação, que eu vivi uma situação que vai me trazer isso. E isso vai me impossibilitar de fazer, ou de agir, ou de ter determinados tipos de comportamento que vão me fazer acreditar nisso, né? Acreditar em mim, acreditar nas minhas ideias, acreditar que realmente eu mereço. Tudo isso tem a ver com a questão do merecimento. E aí, para entender um pouquinho melhor dessa questão do merecimento, eu também vou falar um pouco sobre autoestima. Na verdade, tudo isso também tem a ver com autoestima. Por quê? Porque a autoestima
é a forma, né, como eu vejo, como eu me vejo, como eu me enxergo, como eu realmente vejo quem eu sou. E vamos, assim, autoestima é o bem-querer, né? É o bem-querer que uma pessoa tem de si mesma, ou tem por si mesma, né? A autoestima está ligado à questão como a forma como eu cuido de mim mesma, né? A forma como eu enxergo, como eu me enxergo, né? Como eu me vejo, como eu vejo quem eu sou. Então, e também essa crença, né, de que se eu tenho algo, eu mereço ter algo de uma forma ou de outra, né? Então, às vezes também está ligado à questão do eu me conformo com ter isso daqui, porque oiê, boa tarde. Então, assim, eu me conformo com eu ter isso daqui. Eu me conformo com estar neste lugar. E muitas vezes a questão do me conformar em estar nesse lugar é a questão da passividade, né? De que eu mereço estar aqui e tá tudo bem. E aí eu não vou fazer algo para sair desse lugar, né? Eu vou continuar aqui porque eu mereço estar aqui, porque e aí eu não vou fazer algo, não vou sair desta zona de conforto. Eu vou continuar aqui, vou continuar talvez nessa empresa, vou continuar nesse relacionamento, eu vou continuar nessa vida que eu estou levando, nessa casa, enfim. E você não, assim, você não quer galgar outros desafios, né? Outros novas situações, conhecer novos caminhos, novas oportunidades. E aí você fica naquela situação, naquele mesmo sentimento, naquele mesmo pensamento, enfim, naquele mesmo patamar que você tá. E aí acaba não tendo chance não, porque na verdade a chance ela existe, a gente cria, né? Às vezes ela aparece e às vezes a gente não quer pegar, porque a gente acredita que não merece aquilo, né? Então a questão do merecimento é exatamente isso. Então quando eu acredito que eu mereço algo, às vezes eu vou julgar que eu mereço e aí eu vou agir da forma, né, da mesma forma, acreditando que eu mereço e aí eu vou correr atrás disso, né, de situações, de coisas, vou sair da zona de conforto, vou deixar alguma situação ou tal relacionamento que às vezes não me serve mais, ou a empresa, né, de repente aquela empresa que eu tô, ou o trabalho que eu tenho, que talvez não me acrescente mais, ou que não tenha algo mais a ver comigo, e que eu vou continuar naquele lugar, né, fazendo aquilo porque não me acrescenta mais. Mas eu estou aqui, né, eu vou ficar aqui porque eu acredito que é isso que tem, que é isso que eu mereço, então é isso que eu vou, né, quando a gente passa a perceber as coisas, passa a olhar para a vida de uma forma diferente, passa a ter uma percepção diferente, né, da vida, das pessoas, se abre para coisas novas, novas oportunidades. Quando eu saio, né, da zona de conforto, ou seja, eu saio da zona da segurança, né, porque muitas vezes, é óbvio, eu também, né, e aqui eu tô falando de mim também, muitas vezes é óbvio, a gente não quer sair da zona de conforto, né, a gente quer aquilo porque ali está seguro, ali é seguro ficar, ali é seguro estar, né, então eu não quero sair daqui, tá tudo bem, né, eu não quero... E aí vai entrar a questão do boicote, né, da autossabotagem, que eu mesmo vou sabotar para não sair dessa zona de conforto, para não entrar em novos desafios,
para não vivenciar novas situações na vida, porque eu acredito que, né, eu não mereço essa outra parte, ou eu não dou conta de ter isso. Então eu vou boicotar e vou sabotar a minha vida dessa forma, né? Eu vou criar algumas situações que vão fazer o quê? Vão de alguma forma, né, no fundo, vão reconhecer, né, que aquilo que eu pensava, que eu imaginava, que eu merecia ou não merecia, eu estou reafirmando isso, né, de alguma forma. Quando eu falo, tá tudo bem, eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que isso não era para mim, eu sabia que eu não ia ter isso. Então, eu estou reafirmando algo referente a essa crença de merecer algo ou de não merecer algo. Então, deu certo, né? Eu ter esse carro, ou ter essa casa, ou ter esse emprego, enfim, porque eu vou reafirmar aquilo que eu tenho como acredito, né? Com aquilo que eu acredito, que na verdade muitas vezes a gente acredita que não merece ou que merece algo. Então, se eu estou falando de merecimento, eu realmente quero colocar aqui que a gente entenda que essa questão tem a ver com aquilo que eu realmente, no fundo de mim, da minha essência, do meu ser, acredito que mereço ou não mereço algo na vida, certo? Então, é mais para que a gente possa observar, para que a gente possa colocar isso em prática e para que a gente possa entender melhor essas questões em relação a mim, né? Ao meu ser, à minha vida. Porque a partir do momento que eu tenho consciência disso, né, e que eu tomo conhecimento e que eu compreendo isso na minha vida, eu posso sim fazer as mudanças que são necessárias. E aí eu queria deixar aqui, na verdade, algumas perguntas para que vocês possam responder aí no íntimo de vocês, isso entendendo que quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de crença, tem algumas questões aí que estão por trás de tudo isso. Então, eu posso falar de crença de, hoje eu estou falando de crença de merecimento, né? Da gente acreditar que merece ou não merece algo. Eu posso falar também sobre crenças, e antes disso, né? Antes de chegar na crença do merecimento, que eu aqui estou começando pela crença do merecimento, né? Do ter, antes disso eu posso falar de crença de capacidade. Então, se eu acredito na capacidade, se eu acredito na minha capacidade de fazer algo, né? Se eu sou capaz de fazer algo, se eu sou capaz de vivenciar algo, de conquistar algo, entendeu? Então, assim, é a crença de capacidade, se eu acredito que eu sou capaz de fazer algo. E a crença de identidade, né? Se eu acredito que eu sou a pessoa, se eu sou assim, se eu sou assado, se eu sei... se a questão de quem eu realmente sou, né, no fundo do meu íntimo, de quem realmente eu sou. E como eu disse aqui no comecinho, né, que antes de ter, a gente precisa entender que eu preciso ser, né, e sendo a pessoa que eu quero ser, eu faço o que eu faço, né, de acordo com quem eu sou. E aí eu chego no ter, que é, né, a crença de merecimento. Mas entender tudo isso, né, é compreender na alma de que será que eu mereço isso? Será que eu acredito que eu mereço ter algo na vida? Ou será que eu acredito que eu não posso ter algo na vida? O que está por trás disso? Né? Os meus pais tiveram algo, né? E talvez eu me sinta culpada por não ter,
ou por ter algo que os meus pais não tiveram, ou que os meus familiares não tiveram? Será que eu me sinto culpada, né? Ou me julgo merecer algo porque o mundo não tem, ou porque as pessoas não têm, ou porque o fulano não tem, ou porque as situações estão assim, e aí eu julgo, né, não merecer alguma coisa? Então, é para que a gente possa refletir e começar o ano entendendo, compreendendo na alma aquilo que a gente merece, né? Então, aqui eu coloco para vocês e desejo, né, do fundo do meu coração, que vocês realmente acreditem que vocês mereçam ter uma vida boa, mereçam ter uma saúde boa, mereçam ter uma qualidade de vida, que vocês mereçam ter uma casa digna, que vocês mereçam ter um carro, um local seguro, que vocês possam ter um relacionamento saudável, enfim, então que vocês realmente acreditem que vocês mereçam. Então, porque e aí eu vou falar aqui um pouco mais em outros momentos sobre as outras crenças e o quanto isso te impede ou te ajuda a conquistar a sua vida, a seguir em frente, ou o quanto que isso pode te prejudicar ou te influenciar ou evitar que você consiga conquistar algo, porque no fundo tem essas crenças que te impedem de seguir em frente, né? Então a crença de que quem você acredita que você é, a crença de que você acredita que você é capaz e a crença de que você merece, certo? Então aqui eu vou deixar, antes da gente terminar aqui a live, aqui eu vou colocar algumas perguntas, né, que fazem todo sentido aí quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de crenças, quando a gente fala de comportamentos, porque a crença, ela tem a ver com comportamento. Então, qual o comportamento que eu tenho que reafirma essa crença e que de alguma forma se torna uma profecia na minha vida, ok? Então, quanto que você vive fazendo tudo para todos, né? E aí eu gostaria que você parasse para pensar nisso. Às vezes até deixando de fazer por você, de olhar para você, de perceber as suas necessidades, de perceber aquilo em você para fazer para os outros, né? Para ser valorizado, para você no fundo ser mais valorizado ou mais amado por essas pessoas, né? Então eu quero que você pense o quanto que você vive fazendo pelos outros, ok? Tudo que você faz, que às vezes deixa de fazer para você, para fazer pelos outros. Então, para pensar nisso, para refletir e para entender um pouco mais sobre isso, para que você possa realmente perceber o que você tem deixado de fazer por você, o que você tem deixado de olhar para você, para prestar atenção nos outros ou para ficar fazendo para os outros, para que você se sinta mais valorizado ou mais amado. E também uma pergunta aqui que eu gostaria de deixar para vocês também, e para vocês refletirem sobre isso, sobre a vida de vocês, sobre os seus comportamentos, relacionamentos e tudo mais aí na sua vida como um todo, né? Porque quando a gente para pensar, a gente não é só uma parte, a gente é um todo. Então, em todas as áreas da sua vida, porque às vezes a gente tem a impressão de que uma das nossas áreas funciona bem e as outras não funcionam, né? Ou uma funciona bem
e a outra não funciona, e todas as outras funcionam e uma não funciona. Então, que vocês pudessem colocar essas perguntas e entender do ponto de vista geral de todas as áreas da sua vida, como que tem funcionado. Então, o que você acredita que você tem de melhor na sua vida hoje, ok? O que você acredita que você tem de melhor na sua vida hoje? E o que você acredita que você tem de melhor como ser humano? O que você faz profissionalmente ou o que você tem? Para pensar nessa pergunta dessa forma e responde para você sinceramente. O que você tem de melhor na sua vida? O que você acha que você tem de melhor na sua vida? O que você acredita que você tem de melhor na sua vida? A parte de quem você é, a parte de o que você faz, né, profissionalmente na sua vida, ou o que você tem, certo? Responda isso para você e seja honesto com você, seja sincero, perceba a realidade, né, na sua vida aí e seja sincero, para que você, ao perceber a realidade, ao se deparar com a realidade, você possa realmente conquistar a mudança de que você necessita para você continuar e para você ser quem você quer ser nesse 2021. Então, agradeço a vocês que estiveram aqui, que entraram, que saíram, que chegaram, que foram, que ficaram até o fim. E essa semana a gente está de volta aí com mais outras lives, eu coloco aqui para vocês. E que vamos falar sobre esses temas, vou falar sobre autoestima, né, que é uma coisa que eu acredito que seria extremamente importante. E o que a autoestima tem a ver com tudo isso, né? Eu já coloquei aqui um pouquinho para vocês entenderem, né, que o que tem a ver com aquilo que eu acredito sobre mim, que são, né, as crenças de quem eu acredito, o que eu acredito sobre mim, o que eu acredito sobre o outro, o que eu acredito sobre a vida. Tudo isso são crenças e que dão origem a comportamentos. Os comportamentos que eu tenho em diversas situações, diante de diversas situações que ocorrem na minha vida e nas áreas da minha vida. Então, falei hoje sobre a crença de merecimento, o quanto você acredita que merece ou não merece estar, né, ou ter, na verdade é ter o que você tem na sua vida e talvez prestar atenção e perceber, né, da onde veio essa crença de merecimento, do que você viu, do que você ouviu ou do que você viveu, ou das três coisas também. E aí, quando a gente entende de onde elas vieram, a gente tem condições de ressignificar, de dar um novo significado a essa crença, de empoderar de uma forma diferente, para que a gente possa ser uma pessoa diferente. E aí, fazer algo diferente e ter algo diferente do que a gente tem hoje. Então, tudo isso está interligado. E como sempre, pensar, sentir e agir. Tudo isso na mesma direção. Quando eu penso da mesma forma, eu sinto da mesma forma, eu ajo da mesma forma. Eu alinho tudo isso e eu consigo conquistar, transformar e mudar aquilo que eu preciso mudar. Sim, que cada pessoa é um indivíduo diferente. Cada um pensa de uma forma, cada um sente de uma forma, cada um age de uma forma diferente. E é assim que é a vida, e é isso que nos torna diferentes, né? E ao mesmo tempo iguais. Somos iguais,
na nossa humanidade, nas nossas imperfeições, e somos diferentes ao mesmo tempo na forma de pensar, sentir e agir. Então, um grande beijo para vocês, que a gente possa começar o ano de 2021 com muita fé, com muita alegria, com muita paz e com muitas crenças sendo ressignificadas, porque você merece ter uma vida próspera, abundante, de sucesso, feliz e de continuar caminhando e sendo, levando, né, o seu sistema, sua família para um lugar mais saudável. Então, deixando os emaranhamentos, deixando o que é com cada um da forma que é. Então, é assim. E a gente se vê na próxima live, tá bom? Gratidão mais uma vez de vocês estarem aqui e da gente poder estar tendo contato com algo novo, que a gente possa aprender a cada dia, fazer diferente. Então, um beijo no seu coração e até mais, gente. Tchau, tchau.